Olá, bom dia, hoje é dia 13 de julho, segunda-feira, eu sou Alan Blanc e você está ouvindo a Estratégia do Dia. Antes da gente mergulhar nos temas de hoje, 3 manchetes rápidas que estão circulando. A Copa do Mundo frustrou as expectativas de boom de empregos lá nos Estados Unidos. Lembra do estudo lá que prometia 185 mil empregos? Pois é, a gente avisou aqui no episódio da ficção conveniente e a ficção continua conveniente. Só que agora é com dados confirmados. Nubank recebeu aprovação definitiva para operar como banco no México. O roxinho agora então é oficialmente banco em terras mexicanas. E o FMI vê a América Latina resiliente em 2026, mas com ritmos distintos entre países. Agora, sobre o episódio de hoje, vamos falar sobre 2 temas e os 2 acontecem no mesmo lugar, lá no mar, que aliás anda mais movimentado de notícia ruim do que de navio, tá? A gente vai entender. No primeiro segmento a gente fala sobre o Irã, que anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz até segunda ordem e disparou drones e mísseis contra 5 países árabes de uma só vez, depois aí do terceiro ataque americano em uma semana. A guerra que já acabou umas 4 vezes só nesse podcast voltou com tudo, e dessa vez o estreito mais importante do planeta virou refém oficial. No segundo segmento a gente fala sobre um pesquisador americano que explica por que a guerra econômica mundial tá saindo dos bancos e indo para onde? Pro oceano, que é um fenômeno que ele batizou de navalização. E tem um detalhe que interessa demais a gente. Na avaliação dele, o Brasil tá na zona de risco, sem ter feito nada, só por estar no lugar errado exportando as coisas certas. O que, segundo as gírias da internet, seria um tomar de morador. Mísseis e mares, vamos começar por Hormuz de novo, porque ele insiste em aparecer nesse podcast. Eu só quero te lembrar antes que você pode seguir nosso videocast, entra aqui no nosso perfil rapidinho, coloca pra seguir, assim você fica atualizado de segunda a sexta-feira antes de começar o seu trabalho, os seus estudos, pra ficar bem informado aqui com a gente, tá bom? É bem rapidinho, só clicar aqui em seguir. Se você quer investir no exterior com verdadeira liberdade de escolha, precisa conhecer a Remessa Online. Com ela, você seleciona ou cadastra a corretora da sua preferência, paga a transação com Pix e total transparência nas taxas. Abra sua conta gratuita hoje e comece a diversificar de verdade. Então vamos lá, se você é ouvinte antigo desse videocast, podcast, o Estreito de Hormuz já é praticamente um personagem fixo. Tipo aquele vilão de novela que a cada episódio inventa uma maldade nova. Pois é, só que dessa vez o episódio foi mais denso. Os Estados Unidos atacaram o Irã pela terceira vez em uma semana, e o Irã respondeu na madrugada de domingo, atacando aliados americanos em pelo menos 5 países árabes ao mesmo tempo. São eles Kuwait, Jordânia, Catar, Bahrein e Omã. 5, tá? Numa noite. Tem gente que não consegue responder 5 mensagens no WhatsApp no fim de semana. E junto com a chuva de mísseis veio o anúncio que fez qualquer operador de petróleo suar um pouco frio. A Guarda Revolucionária declarou o Estreito de Hormuz fechado até segunda ordem. Nenhuma embarcação passa até que, nas palavras deles, a interferência estrangeira termine. Vamos recapitular rapidinho como chegamos até aqui, porque essa novela tem mais idas e vindas que relacionamento de reality show. Teve guerra, teve cessar-fogo, teve acordo em Islamabad, teve memorando, teve promessa de reabertura, teve ataque, teve recessar-fogo, teve Trump dizendo que a trégua era perda de tempo. E agora teve isso. O casal Estados Unidos e Irã já terminou e voltou tantas vezes que a comunidade internacional é basicamente aquele grupo de amigos que não sabe mais se parabeniza a reconciliação ou se poupa energia, porque semana que vem já tem episódio novo. Então, vamos lá, o estopim da rodada atual. Forças iranianas atingiram um navio porta-containers com bandeira de Chipre, o GFS Galaxy, que ficou com danos significativos e, a parte realmente grave, um tripulante civil desaparecido. Trump respondeu ordenando ataques contra a capacidade iraniana de atingir navios comerciais. A mídia iraniana reportou explosões em centros de energia e petroquímica, cidades portuárias também e até uma torre de comunicação com 2 feridos. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, resumiu a diplomacia americana atual em 8 palavras nas redes sociais. Abre aspas. O Irã fez uma escolha errada, agora eles pagam. Fecha aspas. É direto, curto e postado, a política externa de 2026 cabe num tweet e facilita a nossa vida um pouquinho. Agora, a retaliação iraniana foi um catálogo de alvos militares americanos espalhados pelo Golfo, Teve mísseis balísticos contra a base aérea Príncipe Hassan, na Jordânia, ataque à base de Al-Udeid, no Catar, onde 3 pessoas ficaram feridas por destroços de interceptação, drones contra a bateria de mísseis Patriot no Kuwait, radar no Bahrein e até a plataforma de reabastecimento de porta-aviões em Omã. Por enquanto, felizmente, só danos menores e sem vítimas fatais nos ataques do domingo. Mas a mensagem de Teherã, ela foi bem clara. A gente alcança tudo que é base de vocês na região. Então é o equivalente geopolítico de mandar a localização em tempo real.
eu sei onde vocês moram. Agora, o detalhe curioso dessa história e também bem revelador. O Irã declarou o estreito fechado, mas o Centro Conjunto de Informações Marítimas informou que a Rota Sul, perto da costa de Omã, tecnicamente continuava aberta no domingo. Só que quase nenhum navio apareceu para usar. Apenas 2 petroleiros foram avistados se aproximando, e teve um super petroleiro vazio que atravessou o estreito com os transportes desligados, o que é o equivalente naval de sair da festa sem se despedir, pelo modo avião ali torcendo para ninguém notar. Então, quando capitães de navios de 300 metros preferem navegar invisível a aparecer no radar, o tecnicamente aberto vale bem pouco, tá? O estreito não precisa estar fechado por decreto, basta estar fechado pelo medo. E medo no transporte marítimo se mede em dólar, no preço do seguro, que aliás é o gancho perfeito para o nosso segundo segmento. O Irã, enquanto isso, colocou suas condições na mesa. Os Estados Unidos precisam cumprir os compromissos do acordo anterior antes de qualquer nova conversa, e rejeitou a ideia de Trump de negociar sem cessar fogo. O que faz algum sentido, convenhamos, negociar levando um míssil é complicado até para os mais zen dos diplomatas. Do outro lado, Washington exige que o Irã declare publicamente todos os canais do estreito abertos e prometa não atacar navios civis. Cada lado então quer que o outro ceda primeiro. É o impasse clássico do desliga você primeiro, só que com 1/5 do petróleo mundial na linha. E Trump, nunca abaixo das expectativas dramáticas, ameaçou na sexta-feira lançar 1.000 mísseis contra o Irã, caso o país concretizasse a ameaça de matar o líder americano. E fez questão de esclarecer no post, em maiúsculas, claro, abre aspas, nesse caso, eu, fecha aspas. Porque não podia haver dúvida sobre quem era o líder americano, claro. A tecla Caps Lock, personagem recorrente desse podcast, segue empregada em tempo integral, olha só. Agora, o saldo até aqui, gente. As negociações que deveriam resolver o programa nuclear e encerrar a guerra estão em dúvida. O chanceler iraniano foi a Omã conversar, mas sem sinal de americanos de alto escalão na sala. E o estreito por onde passava 1/5 do petróleo e do gás natural do mundo virou oficialmente a arma mais valiosa do arsenal iraniano. Uma que não precisa ser disparada para funcionar, basta ficar ali fechada. A guerra começou em fevereiro, a gente está agora em julho, e a única coisa que abriu e fechou mais vezes que o Estreito de Hormuz nesse período foi a esperança do mercado de petróleo. Agora vamos falar sobre outra coisa sem necessariamente falar sobre outra coisa. Vamos entender essa história que também é bem interessante. Vou te contar então a parte dessa história que não aparece nas imagens de míssil, mas que pode chegar no seu bolso antes do que você imagina. Enquanto todo mundo olha para os drones sobre o Golfo, um pesquisador em Washington está apontando para algo um pouquinho mais silencioso. E no longo prazo, claro, talvez mais transformador ainda. A guerra econômica mundial está mudando de endereço. Ela está saindo dos bancos e indo para os oceanos. John Calabrese, professor do American University, deu um nome para o fenômeno. Ele chamou de navalização da guerra econômica. E antes que você pense, ótimo, mais um termo acadêmico aí para minha coleção. Calma, o conceito é bem simples e a gente explica com uma analogia barata aqui, tá? Funciona assim, durante décadas quando os Estados Unidos queriam punir um país, Rússia, Irã, Coreia do Norte, eles usavam um sistema financeiro, cortavam acesso ao dólar, tiravam os bancos do sistema de mensagens internacionais, bloqueavam os seguros, era como o síndico cortar o crachá do morador inadimplente, ele não entra na garagem, não usa o elevador, não acessa nada. Elegante, invisível, eficiente. Só que os punidos aprenderam a pular o muro. A Rússia, o Irã e companhia montaram sistemas financeiros paralelos e a peça central, uma frota fantasma, cerca de 1.000 petroleiros que navegam por fora do sistema oficial sem seguro ocidental, muitas vezes com transporte desligado, igual aqueles superpetroleiros ali invisíveis do segmento anterior. Então, 1.000 navios, isso é entre 17% e 18,5% de toda a capacidade mundial, operando no sistema de se não me viram eu não tava lá. Então quase 1/5 do petróleo do planeta viajando ali de incógnito como celebridade de boné e óculos escuros no aeroporto. Resultado, a sanção financeira perdeu força. E quando o crachá cortado para de funcionar, o que o síndico faz? Coloca um segurança físico na porta. E é exatamente isso que está acontecendo. Só que o segurança é a Marinha Americana e a porta é o oceano. Interceptação de navio, abordagem em alto mar, apreensão de carga. A punição saiu da planilha e ganhou colete à prova de balas. Os exemplos eles se acumulam recentemente, bloqueio naval ao petróleo da Venezuela desde o fim de 2025, interceptações de embarcações iranianas e russas, com europeus e indianos aderindo à prática, e Calabrese fez uma distinção importante sobre o caso venezuelano, que envolveu também aqueles ataques letais a lanchas suspeitas de tráfico.
né, que teve mais de 100 mortos inclusive. Para ele, isso é uma categoria distinta e mais perigosa, porque aplica força letal sem interceptação nem julgamento. Ou seja, dentro da própria escalada existe degrau, e alguns degraus já foram pulados. O recado dele para os governos da região é direto e mais arrepiante. Tratem a Venezuela como precedente de abertura, não como episódio isolado. Porque uma vez que um governo normaliza abordar navios como instrumento de pressão, o mesmo raciocínio jurídico se transfere para novos alvos, segundo ele. Traduzindo, o que ele quis dizer? A jurisprudência do mar está sendo escrita agora, na marra, e quem escreve é quem tem porta-aviões. E aí a gente chega na parte que interessa diretamente a gente. Perguntado sobre o Brasil, Calabrese classificou o país como alvo de segunda ordem dentro da zona de risco. E não porque o Brasil fez algo errado, não tem sanção contra a gente, não tem briga declarada. O problema é o nosso perfil. Somos um país cuja economia depende brutalmente do mar. Minério de ferro, soja, petróleo, nossas exportações bilionárias viajam de navio, tá? E ainda compramos diesel e fertilizante russo com desconto, o que nos coloca tecnicamente na rota de mercadoria sensível. É tipo morar na rua onde acontece a blitz. Você não bebeu, seu documento tá em dia, mas vai parar no funil e vai chegar atrasado do mesmo jeito. Então na prática o risco para o Brasil se traduz em 4 palavras que todo exportador teme: frete mais caro, seguro mais caro, inspeção mais demorada e, no limite, carga retida. Tá, não foram 4 palavras, mas você entendeu. Então nada de míssil, nada de drama cinematográfico, só custo pingando em cada container com uma taxa invisível ali cobrada pela desordem mundial. E adivinha em que prateleira esse custo desemboca no fim da cadeia? Exato, na sua. A guerra naval do outro lado do mundo termina no preço do frete, que termina no preço do produto, que termina no seu carrinho. Então quem ganha nesse novo jogo segundo Calabrese? Países com marinha de águas profundas e, detalhe bem delicioso aí, bons advogados. Sim, porque abordar navios em alto mar exige sustentar a ação juridicamente depois. O poder naval do século XXI é metade porta-aviões, metade escritório de advocacia. Então aí quando um advogado que você conhece se comparar a um anjo, não é exagero. Tá, é um baita exagero, mas tem um pouquinho ali de razão. Não, é um baita exagero. Quem perde nessa história? Estados menores e armadores menores, que ficam sem o escudo que a ordem internacional do pós-guerra deveria oferecer. O mar que a lei internacional prometia ser de todos, tá virando de quem pode patrulhá-lo. Tá aí as instituições que deveriam arbitrar essa história inteira. Calabrese é bem seco quanto a isso. A Organização Marítima Internacional não tem força para punir ninguém e o Conselho de Segurança da ONU está paralisado. Então, segundo ele, não há tribunal compartilhado nem autoridade de inspeção, nem mecanismo acordado para resolver disputas. É um condomínio sem síndico, sem regimento e sem assembleia, onde cada morador forte resolve as broncas no braço e chama de legítima defesa. E sim, eu pagaria para assistir o grupo de WhatsApp desse condomínio, tá? A frase mais inquieta da entrevista é a projeção final. É possível vislumbrar um futuro em que a autoajuda naval, cada país resolvendo suas disputas marítimas por conta própria, se torne a opção padrão. Então, gente, autoajuda naval parece título de livro de aeroporto, mas é descrição técnica de um mundo onde a regra do mar volta a ser a mais antiga de todas, a do mais forte. Juntando então os dois segmentos de hoje, o Irã fecha Hormuz na marra, os Estados Unidos abordam navios na marra e o precedente vai se empilhando em cima do precedente. O Brasil ele não está na briga, mas está no oceano. E no oceano de 2026, como diria qualquer capitão de frota fantasma, não estar na briga já não é garantia de não levar o tiro, é só garantia de não sair na foto. Mais uma vez, como diria a gíria de internet, o Brasil pode tomar de morador. Lendo aqui os comentários do episódio passado, eu vejo que a Marina Duarte diz: sou casada com um eletricista, garantindo o futuro. Parabéns, Mariana. Kai Simões diz: cuidado com um Ialan. Pois é, ainda não somos uma IA, tá? Não é Ialan por enquanto. Aline Scherer diz: além de ser o país que pede para gastar mais em defesa, é o maior vendedor de equipamentos de defesa. Eles também são amplamente considerados o país que mais realizou intervenções militares no mundo, especialmente desde o 45, segundo a literatura acadêmica sobre intervenções militares e política internacional. Olha só, obrigado pela referência aqui, Aline.
Diogo diz que o Valdir é tipo a Barbie, só que de um emprego só. Pois é, o Valdir, encanador, apareceu aqui 2 vezes seguidas já. Quem sabe ele volta na próxima. E Douglas diz, tô saindo da área de TI pra ser eletricista, o futuro tá nisso. Pois é, o Douglas aí tá seguindo o que muita gente vem prevendo pro futuro. E Isabel diz, trabalho no setor de exportação da empresa e pessoalmente ainda não vi ameaça ao meu trabalho, mas estou sempre tentando adiar alguma mudança grande nesse sentido pra me proteger. Certíssima, faz isso por 15 anos e tá tudo certo. Gente, obrigado pelos comentários e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá, big beijos.